Isso aqui é muito preocupante, demais, demais mesmo. Aqui não é alarmismo, é fatos reais, proféticos, profecias que estão se cumprindo e você precisa ficar ciente do que está acontecendo ao redor do mundo, tá bom? Olha só, já estou aqui, ó, com o slide atrás aqui, a pergunta dos discípulos, uma pergunta que foi feita para Jesus e que essa pergunta foi falada, respondida pelo próprio Cristo, e eu quero te mostrar primeiro essa matéria aqui, ó. Saiu no jornal e eu quero que você acompanhe comigo aqui, tá bom? Pausadamente, eu quero compartilhar com vocês aqui. Olha só, vamos lá. Reino Unido e Holanda. Não existe mais cooperação entre as grandes potências. Até um pouco mais de um ano atrás, por mais que as tensões estavam altas, havia ainda uma certa forma de cooperação, de contatos diretos para se evitar qualquer escalada de guerra. Viu só? Antes era feito cooperações, diálogo, conversas. Só que o especialista aqui, ele diz que hoje não está mais havendo esse diálogo, essa conversa, esse bate-papo para se resolver a situação aqui entre as nações. Eu costumo dizer o seguinte, que nós estamos em um barril de pólvora. É isso mesmo que você ouviu. Nós estamos em cima de um barril de pólvora e a qualquer momento esse mundo ele pode explodir. Mas isso não vai acontecer porque Jesus é quem está no controle de todas as coisas. Digo amém em nome do Senhor Jesus. E veja, amigos, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão segurando os ventos, as guerras. Aí eu pergunto para você, não está no momento de nós nos reconciliarmos com o nosso Deus, voltar para Deus, se inclinar para Deus, buscar mais a presença do Espírito Santo, que inclusive estamos fazendo esse momento aqui, ó, na igreja, os 10 dias, do momento que eu estou gravando com você aqui, já estamos no sexto dia, O Espírito Santo e o tempo do fim. Me parece que esse aqui foi o ano passado, deixa aqui até guardado aqui, ó. Me parece que foi o ano passado, se não me engano, não me recordo muito bem, mas falou também sobre a importância do Espírito Santo no tempo do fim. Muito boa. Eu sempre deixo guardado porque eu gosto sempre de estudar novamente. Pois é, meus amigos, vamos acompanhar aqui mais um pouquinho. Olha só. Isso não existe mais. É esse o grande ponto que levou também a esse aumento das tensões e mudança no relógio. Outro ponto de tensão internacional é a questão China e Taiwan. O presidente chinês Xi Jinping promoveu nos últimos dias mudanças na alta cúpula militar do país. Analistas de política internacional... Amigos, é guerra em cima de guerra. Meu Deus, aonde vamos parar com tudo isso? Mas temos a esperança na pessoa de Jesus, de um novo céu e de uma nova terra. É bom saber que Deus está no controle de todas as coisas. E é bom saber que em breve tudo isso vai passar. Olha só. A Organização de Direitos Humanos, que monitora a situação no Irã, informou que 538 pessoas morreram. Mais de 10 mil teriam sido presas durante os protestos. Autoridades iranianas voltaram a ameaçar Estados Unidos e Israel. Então, é isso aqui que vocês vão ouvir. Guerras e mais guerras, rumores de guerras e mais guerras. Amigos, eu fico triste em saber que isso está acontecendo. E mais triste me deixa é quando os meus irmãos na fé veem situação como essa, o mundo totalmente de cabeça para baixo, mas ainda continuam longe da presença do Senhor. Infelizmente, é uma realidade. Acompanha comigo aqui, ó, esse momento que eu quero compartilhar com vocês aqui. Veja comigo aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui. Aqui, pronto. Vamos lá. Olha só, irmãos. Olha só, meus amigos. Veja a pergunta dos discípulos. Só que antes, deixa eu ler Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. Diz assim, ó. Tendo já Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, ou seja, derribada.
Jesus ele profetiza sobre a destruição do templo. E aí, em um outro momento, no versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram, dizendo-lhe: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Amigos, a pergunta dos discípulos não foi respondida de imediato pelo próprio Jesus. Parece que ele fugiu aqui da pergunta dos discípulos. O versículo 4 diz assim, ó, e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Essa foi a primeira pergunta. Essa foi a primeira advertência de Jesus. Cuidado para que ninguém engane vocês. Amigos, cuidado para que ninguém engane você. O diabo ele está cegando as pessoas para que as pessoas não vejam ao seu redor, no mundo político, no mundo religioso, as coisas que estão acontecendo, na natureza. Mas vamos lá. Então veja que aqui foi a pergunta dos discípulos. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Amigos, aqui no contexto, Jesus une dois eventos. O primeiro é a destruição do templo, é a destruição de Jerusalém no ano 70. O segundo, os sinais que antecedem sua segunda vinda. Aqui, por exemplo, ele falou sobre os falsos cristos e o engano religioso. Amigos, a Bíblia já diz isso, que surgiriam falsos cristos, que surgiriam homens vestidos de gravatas em templos, em igrejas, pregando em nome de Jesus, dizendo fazer milagres em nome de Jesus, mas estão totalmente longe do assim diz o Senhor, infelizmente. Mas Jesus, ele disse, cuidado para que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos cristos e enganarão a muito. E o engano religioso é grande, meu amigo. É grande demais, demais, demais mesmo. E eu e você possamos ficar atentos a esses eventos finais. Mateus 24, versículos 4 ao 5. Veja que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, usando a palavra do Senhor. Usando a palavra do Senhor, amigos. Cuidado para que ninguém vos engane. E o que tem de crente sendo enganados por líderes religiosos e corruptos, principalmente aqueles que vivem politicando, manchando a imagem do Criador, se envolvendo na política, como se o político A ou B fosse o salvador da pátria. Existem muitos religiosos corruptos que estão se corrompendo, denegrindo a imagem até mesmo da igreja que ele instituiu, que ele levantou, que ele erigiu para pregar em nome do Senhor. Agora imagine os fiéis seguindo a este falso líder religioso. E Jesus disse, cuidado para que ninguém vos engane. Amigos, o meu apelo para você é, se envolva com a palavra de Deus, estude a palavra do Senhor, porque já estamos vivendo os momentos finais da história dessa terra. Existem políticos corruptos, existem líderes religiosos corruptos e, infelizmente, o rebanho estão cegos diante desses políticos e diante dessas pessoas religiosas. Que Deus tenha misericórdia. Veja que o que Ellen White escreveu no livro O Grande Conflito, página 37, ela disse, como nos dias que precederam a destruição de Jerusalém, assim também será antes da vinda do Filho do Homem. Jesus ele deu um único sinal, amigos. Um sinal para que o seu povo saísse de Jerusalém. E está em Lucas capítulo 21, versículo 21. Se não me engano, acho que é capítulo 20, versículo 21. Ou é capítulo 21, versículo 21. Deixa eu só conferir para que a gente possa tirar essas conclusões aqui, tá bom? Deixa eu só abrir para vocês aqui, para que a gente possa entender qual foi o sinal que a pessoa de Jesus ele deu. Ele deixou esse sinal
para os seus discípulos, para os seus seguidores da época. E ele também deixou um sinal que eu quero compartilhar com vocês aqui, para que eu e você possamos ficar atentos. Capítulo 21 de Lucas, versículo 20 e 21 diz: Quando, porém, verdes Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia, fuja para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se os que estiverem nos campos, e não entrem nela. Jesus deixa esse sinal de alerta, de advertência, um sinal profético. Olha, Jerusalém um dia vai ser sitiada, vai vir exércitos romanos, mas fiquem espertos, fujam os que estiverem na cidade. E os que estiverem no monte, não entre nela, porque corre o risco de você vir e ficar. E no ano 70, amigos, aconteceu a profecia que um dia Jesus havia falado em relação ao templo, no início do livro de Mateus. Aqui não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Eu poderia muito bem entrar em mais detalhes sobre essa situação. Ali houve um grande massacre, houve derramamento de muito sangue. E, infelizmente, foi uma forma de Deus fazer juízo sobre Jerusalém. Nós aprendemos, eu não sei se eu já compartilhei com vocês aqui, existem duas formas de Deus fazer juízo. Quando Ele mesmo age, que foi o que aconteceu nos dias de Noé e Sodoma. E a outra forma de Deus fazer juízo é quando Ele retira a sua proteção. Vamos lá, amigos. Guerras e crises mundiais, já falamos aqui agora, existe um relógio científico falando sobre os momentos finais da história. E se a humanidade não pisar o pé no freio, toda a humanidade será extinta. Ei, os políticos estão trabalhando essa ideia de haver uma paz, um descanso mundial. Cuidado para que ninguém vos engane. Mateus 24, versículos 6 a 7, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Jesus chama isso de princípios das dores, e esses princípios das dores estão se intensificando, tipo uma mulher perto para dar à luz. Ela agora já está gemendo de dores para dar à luz. E essa luz sabemos que é Jesus um dia vindo sobre as nuvens dos céus, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ellen White, mais uma vez, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11, disse: Estamos vivendo no tempo do fim. Os rápidos cumprimentos dos sinais dos tempos declaram que a vinda de Cristo está próxima. Digo amém em nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo no tempo do fim, amigo. Os rápidos cumprimentos dos sinais dos tempos declaram que a vinda de Cristo está próxima. E eu louvo a Deus porque Ele está voltando. Fico triste pelo que está acontecendo, mas feliz porque o que foi falado está se cumprindo. E aqui nós temos, por exemplo, fome, pestes e terremotos. Isso aqui é de forma global, de forma mundial. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, amigos. Em vários lugares. Comentário Bíblico Adventista, Testemunho para a Igreja, volume 9, página 11. Destaca que esses sinais aumentariam em intensidade e frequência antes da volta de Jesus. Aí eu pergunto para vocês: está feliz porque Jesus está voltando? Está feliz porque o que Ele falou está se cumprindo? Claro que a gente fica triste porque vidas são ceifadas. Pessoas inocentes são atingidas por consequência de pessoas ímpias. Então veja que cada intensidade e frequência aumentam, né? Destaca que esses sinais aumentariam em intensidade. Tudo está aumentando de forma intensa, amigos. Mudanças climáticas, guerras, doenças, as pessoas vivendo mais nos prazeres da carne do que no prazer de Deus. E isso vai acontecer com mais frequência se eu e você estivermos com vida. E em breve Jesus voltará.
Ele também falou sobre a perseguição ao seu povo, o povo de Deus. Mateus 24, versículo 9, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu vou falar por nós, adventistas do sétimo dia. Nós somos perseguidos de forma interessante, porque pelo fato de nós buscarmos obedecer a palavra do Senhor, em guardar os seus mandamentos, somos perseguidos, somos criticados, somos chamados de hereges, somos chamados de seitas, infelizmente. Mas, de forma consciente, estamos procurando fazer o que agrada o coração de Deus. Mais uma vez, Ellen White, Eventos Finais, página 16, ela escreveu: o tempo de angústia está mesmo diante de nós. Houve um erro aqui. Então veja que o tempo de angústia está mesmo diante de nós. Está diante de nós, amigos. E o próximo slide diz apostasia e frieza espiritual. Amigos, isso aqui é terrível. Apostasia é o que eu e você estamos vendo hoje. Milhares de pessoas estão se apostatando. Milhares de pessoas, frieza espiritual. As pessoas não sentem mais a vontade de ajudar o seu próximo. Infelizmente existe um grupo, que esse grupo vem se aumentando de pessoas, de ir à igreja, à casa do Senhor, ser grato pela bondade e misericórdia dele, vem se esfriando. O estudo pela palavra do Senhor vem se esfriando. Os momentos de oração vêm se esfriando. E cada dia que passa, o número de pessoas que vem se esfriando é muito grande. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos alcance e nos ajude sempre a fazer a sua vontade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Se esfriarão. Ellen White, no livro Serviço Cristão, página 51, ela escreveu: a condição do mundo mostra que tempos angustiosos estão mesmo sobre nós. Quase que finalizando, o grande sinal, a pregação mundial. Se lembra do sinal que Jesus deixou para os seus discípulos e seus seguidores na época? Quando vocês verem Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. E Jesus ele deixou este sinal em Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Amigos, estamos a passos largos para ver a volta de Jesus. A mensagem, o evangelho está em passos largos para que a mensagem alcance a toda nação, tribo, língua e povo. Agora com a internet, com a inteligência artificial, ficou mais fácil para avançar mais ainda e levar a mensagem de salvação, de esperança e de juízo, do juízo de Deus. Então este é o sinal final antes do fim. Mais uma vez, no livro Desejado de Todas as Nações, página 633, o evangelho deve ser proclamado a todas as nações antes que Cristo venha. E aqui, amigos, a advertência final, Mateus 24, versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigie, ore. Eu quero te ver no céu em nome do Senhor Jesus. E eu quero ir para o céu. E em nome de Jesus, juntos, vamos para o céu. Lar feliz. Um hino. Lar feliz. Vou morar. E por último aqui, amigos, a conclusão. A volta de Jesus é literal e iminente. Os sinais indicam que estamos vivendo no tempo do fim. O chamado é para a vigilância e preparo espiritual. Deus te abençoe de forma espiritual. Que a cada dia possamos aguardar aquele que um dia prometeu voltar. Que eu e você possamos estar com o coração ardendo, almejando a presença do Senhor. Ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu
restaurar esse planeta Terra, nos trazer de volta o que um dia foi tirado por causa do pecado, que foi a vida eterna. E a promessa de Jesus é: não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. As primeiras coisas passaram. Ei, um novo céu e uma nova terra aguarda a mim e a você. Paulo um dia escreveu que nem olho viu, coração jamais sentiu, ouvido jamais ouviu, ser humano nenhum sentiu o que Deus preparou para aqueles que o ama, para aqueles que estão aguardando o seu retorno. Amigos, Jesus um dia disse assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Esses textos está em João capítulo 14. Eu vou, mas voltarei, mas quando eu voltar e levar vocês para perto de mim, eu quero que vocês estejam perto de mim. Foi a promessa que Jesus fez para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Que Deus ele te abençoe, amigos. E que possamos estar atentos para que ninguém nos engane. Fica aqui o meu abraço para você. Fica aqui esta mensagem para você. E que Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida. Lembre-se, Jesus está voltando. Maranata.